Pessoal, 21ª questão do projeto de 50 questões de arquivologia até a prova da Polícia Federal. Hoje nós vamos fazer a nossa última questãozinha sobre avaliação de documentos, né? E vamos ver o que a gente consegue aí retirar desse assunto para poder fazer essa e outras questões. Vamos lá? Pessoal, a transferência de documentos indica a inexistência de uma tabela de temporalidade de documentos? O que você acha? Pessoal, a transferência, ela é uma das possíveis movimentações dos documentos dentro do ciclo vital. Quando é que essa transferência ocorre? Quando os documentos vão do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Então, eu tenho o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo permanente, né? Quando os documentos vão do arquivo corrente para o arquivo intermediário, eu tenho uma transferência. Quando eles vão do arquivo intermediário para o arquivo permanente, eu não vou ter uma transferência, eu vou ter um recolhimento de documentos. E ainda, pode ser que os documentos vão do arquivo corrente diretamente para o arquivo permanente. E aí eu também vou ter um recolhimento. Sempre que o documento chega no arquivo permanente, eu estou falando de recolhimento, beleza? De posse dessas informações, vamos voltar para a questão para ver se a gente pode retirar mais algum conceito importante para você. A transferência de documentos indica a inexistência de uma tabela de temporalidade de documentos. Então, a gente já sabe que a transferência é a passagem dos documentos da fase corrente para a fase intermediária, certo? E ela vai indicar a inexistência de uma tabela de temporalidade? Não, pessoal. Ela vai indicar a existência de uma tabela de temporalidade. Sabe por quê? A transferência, ela só vai ocorrer, o recolhimento só vai ocorrer se existe uma tabela de temporalidade, porque é a tabela de temporalidade que vai dizer, olha, o conjunto documental tal, o documento tal vai ficar por tanto tempo na fase corrente, depois ele vai ser transferido para o arquivo intermediário e depois ele vai ser recolhido para o arquivo permanente, ou vai falar, olha, o documento tal, ele vai estar no arquivo corrente por tanto tempo e depois vai ser eliminado diretamente do arquivo corrente. Ou não, o documento vai sair do arquivo corrente, vai ser recolhido diretamente pelo arquivo permanente. A tabela de temporalidade é que vai dizer isso. Então, a transferência de documentos, se ela existe, é porque a tabela de temporalidade existe. Do contrário, a gente não saberia nem em que fase cada documento estaria e nem por quanto tempo estaria, o que ocasionaria também o desconhecimento se os documentos seriam transferidos ou recolhidos e em que momento, tudo bem? Então, a transferência indica a inexistência de uma tabela de temporalidade? Não mesmo. A transferência vai indicar a existência. Aliás, a transferência só vai ocorrer se uma tabela de temporalidade existir. Senão, não tem como fazer essa operacionalização. Tudo bem? Gostou da questãozinha? Mais conceitos aí para você, né? Vão anotando tudo, continuem mandando dúvidas, sempre disponível para vocês, como vocês sabem. Espero poder continuar ajudando aí e até a nossa próxima questão.